Bem-vindos de volta, bem-vindos ao Simbora Viajar. Eu sou Tássila Lima e esse vídeo é uma continuação de um primeiro vídeo que nós fizemos sobre como organizar uma viagem por conta própria, que nada mais é do que uma série de passos de como eu organizo minhas viagens. E se você não assistiu o primeiro vídeo, o link dele vai estar na descrição desse vídeo, eu sugiro que você assista. Sugiro também que você se inscreva nesse canal, que você dê likes nos nossos vídeos, porque são conteúdos interessantíssimos, eu acho. No mais, obrigada por estar aqui conosco assistindo esse vídeo. E esse vídeo, então, é a continuação do primeiro. Fazendo um resumão, no primeiro vídeo nós falamos sobre as definições iniciais da viagem, que são o orçamento, o destino e a durabilidade e o período da sua viagem. E então nós falamos sobre o seu planejamento propriamente dito, que os tópicos que nós citamos foram as passagens aéreas, o seguro viagem, traslados e hospedagem. E nós vamos continuar agora com uma pergunta que eu acho que todo viajante faz. E agora, quanto eu vou levar para minha viagem? Quem é o viajante desse mundão de meu Deus que nunca se perguntou isso? Talvez alguém que não precise se preocupar com grana, que não é o caso da maioria de nós. Mas essa pergunta tem uma resposta e antes de respondê-la, eu preciso falar a esse respeito que é crucial que você pesquise se o destino que você vai tem alguma exigência, se a imigração desse destino tem alguma exigência com relação a essa questão. Por exemplo, no site da imigração portuguesa, da imigração de Portugal, do consulado português, eles especificam que para entrada em território português, o turista tem que ter 75 euros para cada entrada, acrescido de 40 euros por dia. A título de pesquisa, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do consulado português. E aí vamos lá. O valor que você vai consumir no seu destino pode inclusive ser inferior ou superior ao valor que a imigração de repente exige. Por isso você precisa, de fato, pesquisar se o teu destino, se a imigração, se o consulado do destino que você vai faz alguma exigência. Porque mesmo que você ache que vai gastar menos do que o que eles exigem, se na imigração eles perguntarem, você precisa ter meios de comprovar que você tem aquele valor que eles exigem, tem o mínimo que eles exigem, embora você saiba que vai gastar menos, de repente, né? E essa comprovação não necessariamente é o dinheiro em espécie, pode ser o extrato do cartão de crédito mostrando que você tem saldo, então, enfim, só pesquisa. Agora, para responder a nossa pergunta inicial de quanto vai se consumir lá, quanto é preciso levar para passar bem esses dias que você vai curtir a sua viagem na cidade que você vai, você precisa se organizar com relação a outros 3 tópicos: alimentação, locomoção e atração. Tudo ão. E aí vamos falando então de alimentação, porque afinal de contas, comer para poder crescer, já dizia o filósofo. Não, mas porque a alimentação, além das atrações, claro, se torna uma atrativa parte da viagem. Para quem gosta de experiências gastronômicas, por exemplo, você conhecer a gastronomia de um novo lugar é uma experiência, é uma aventura à parte. Mas eu vou deixar como dica aqui um site que eu super recomendo e que eu super pesquiso nele, que é o Quanto Custa Viajar. Muitas cidades dessas mega cidades turísticas mais conhecidas estão nesse site e lá eles têm, como que diz, um comparativo de preços, por exemplo, para pelo menos 3 formatos de viagem. Uma viagem padrão, uma viagem muito cara e uma viagem bem mais barata. Então, nesse site, por exemplo, ele especifica, vamos pegar uma cidade, Roma, quanto custa mais ou menos uma alimentação muito barata em Roma, uma alimentação padrão, uma alimentação mais cara. E aí você pode pegar os valores deles como referência. Outro site que eu super recomendo, na verdade um aplicativo, é o Foursquare.
Para você verificar no Foursquare, você pesquisa restaurantes na cidade que você vai. Nos comentários, geralmente as pessoas colocam recomendações e falam do valor e falam do atendimento. Inclusive, eu utilizo muito o Foursquare na hora de já escolher daqui, antes de ir, possíveis lugares que eu posso ir comer. Então, são 2 dicas para você ter uma noção aí de preço de alimentação onde você vai. Mas antes de viajar, a primeira vez, eu lia as pessoas dizendo assim, olha, quanto você gasta aqui com alimentação é basicamente quanto você vai gastar lá, mas na moeda local. E eu te digo que para nós funcionou em todas as cidades que nós fomos. Então, por exemplo, se o teu almoço aqui custa R$20, basicamente o seu almoço lá vai custar uns 20 euros, na Europa, por exemplo. Então, comece a dar uma pesquisada para você ter uma noção do teu gasto de alimentação diária a partir dessas pesquisas. E outra dica, né? Se você vai ficar em alguma opção que não é, por exemplo, hotel ou um hostel ou apartamento, você tem a possibilidade de fazer supermercado. Supermercado na Europa, por exemplo, tem uma gama de produtos pré-cozidos e você só joga no micro-ondas, barato, gostoso também. Então, de repente, você dá uma economizada numa alimentação ou noutra. E aí, eu quero falar agora sobre locomoção. Eu acho que as pessoas, às vezes, negligenciam a pesquisa com relação a isso. Mas não faça isso. Considere, porque, de uma forma ou de outra, para se deslocar de um ponto a outro, você vai precisar ter uma noção de como você vai fazer. Se você vai pegar táxi, ou se você vai pegar um Uber, ou trem, ou metrô, ou ônibus, ou a pé. E existem cidades que vai compensar para você fazer os roteiros, em sua grande maioria a pé. Roma é uma delas, porque se você entra no transporte público, você perde muita coisa. Roma é um museu a céu aberto, então você tem que andar mesmo e se perder naquelas ruelas maravilhosas que eu vou parar de falar porque tá me dando saudade. Mas aí, voltando aqui ao foco da questão, a grande maioria dessas cidades turísticas, eu sempre falo muito da Europa porque a minha experiência é na Europa, né? Mas elas são muito bem servidas de transporte público. Táxis geralmente são com preço bem mais salgado, né? E enfim, para o turista brasileiro em especial, que quer economizar, considerando a desvalorização do real com relação ao euro, pode não compensar táxi em muitas circunstâncias, né? Mas verifica, porque o transporte público costuma ser eficiente. E aí tu dá uma checada, tipo, quantos dias você vai ficar naquela cidade, se você vai usar muito ou pouco transporte público a partir de onde você vai estar instalado, a partir das atrações que você vai querer visitar, que são o nosso próximo tópico. E aí você vai ter uma noção de quanto você vai gastar em transporte público ou com algum outro meio, com alguma outra forma de transporte, né? Existem N passes, a maioria dessas cidades, inclusive, tem passes para o turista que você precisa avaliar se compensa ou não, são casos bem específicos de uma cidade para outra, mas considera o teu gasto com a locomoção. Não deixa de pesquisar e de planejar isso. E aí o próximo tópico nessa questão do quanto eu vou gastar na minha viagem, quanto eu tenho que levar para gastar lá, enfim, tem a ver com as atrações. O que você quer fazer, que lugares você quer ir, que atrações você quer visitar. Isso é uma pergunta, isso é uma questão muito pessoal. Vai depender muito do teu estilo, se você gosta muito de museus, de atrações ao ar livre, de concertos, enfim. É muito você. Então, o que você precisa fazer nessa fase da pesquisa? O site, por exemplo, Quanto Custa Viajar, ele inclusive menciona as possíveis atrações nesses lugares e valores de ingresso. Você precisa pesquisar os valores das entradas. E aí coloca isso na tua continha do quanto levar. Basicamente isso. Existe um outro tópico que também tem a ver com finanças. Compras. Quem não gosta? Mas enfim, você pesquise e veja se o teu destino é interessante para compras ou de repente se tem alguma coisa específica que você quer trazer de lá, seja tem gente que traz celular, aproveita que viajou para comprar celular, ou traz perfumes de Paris, maquiagens, roupas, enfim, souvenirs, lembrancinhas. Então considera quanto você vai gastar com isso, quanto você vai levar para isso. Dá uma pesquisada e é mais um tópico do nosso planejamento. Finalizada essa parte de
orçamento, é hora de você pensar no seu roteiro. Eu sou muito programada, muito metódica, então eu levo anotadinho, ponto a ponto, tudo que eu quero fazer. Mesmo. Não estou sugerindo a você que tenha um roteiro tão programado, tão amarrado. Afinal de contas, é legal também curtir o lugar sem necessariamente estar cumprindo um checklist. Mas se você considerar fazer um levantamento dos locais a visitar e organizar mais ou menos a tua rotina diária lá, você vai ter um dia melhor aproveitado. E você vai voltar da sua viagem com aquela sensação de que eu curti o que eu podia curtir esse lugar nos dias que eu estive lá. Então é hora de você sair montando o teu roteiro, né? Para você fazer isso, minha dica é: assista muitos vlogs, leia blogs de viagem, relatos de outros viajantes. Sempre tem roteiros diferentes ou lugares que são fora do conhecido, fora do comum. E aí, de repente, você vai trazendo uma coisinha de um e de outro e vai tornando o teu roteiro mais atrativo e a tua viagem mais completa. Enfim, eu espero ter ajudado você com esse checklist, com esse passo a passo. A ideia não é fazer parecer para você que é uma coisa absurdamente difícil. Pelo contrário, é muito possível e é muito gostoso organizar a própria viagem. E eu estou disponível para feedbacks, para dúvidas, para sugestões, para críticas. Se inscreva nesse canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Nos vemos em mais vídeos e simbora viajar!